Amados, queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. A partir do verso 18, nós vamos ler. Pode projetar aí também esse primeiro texto. Mateus 1, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não a querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Até aí, glória a Deus, amém? Eu quero falar hoje sobre Emanuel. Seria esse talvez o título que eu colocaria. Emanuel, Deus conosco. Sabe, amados, é poderoso para nós, talvez é óbvio, que Jesus se fez carne, que Deus se fez carne na pessoa de Cristo, mas não se engane, esse assunto já deu muito pano para manga. Esse assunto já foi o tema de vários concílios, várias discussões ao decorrer da história da igreja. Pessoas primeiro vieram falando que na verdade Jesus não era Deus coisa nenhuma, o que é um erro teológico. Depois vieram falando que ele era Deus, mas não era homem, outro erro teológico. Depois surgiu um terceiro grupo afirmando que Jesus, que quando Deus se fez carne, criou um terceiro elemento. Assim como você mistura, né? Quando você mistura água com vinho, vira outra coisa, por exemplo. O que também é mentira, porque na verdade não virou outra coisa, né? Porque se era Deus, e aí misturou com a humanidade, deixou de ser Deus? E essas discussões perduraram por séculos e séculos. Mas nós entendemos hoje, pela palavra de Deus e depois de muita discussão na história da igreja, que Jesus Cristo é plenamente homem, plenamente Deus. O nascimento de Jesus foi planejado da eternidade, muito antes de todas as coisas existirem. Na verdade, muito antes do mundo existir, já estava escrito, já estava determinado, que um dos três, porque Deus é três em um, amém? Um dos três membros da Trindade, do único Deus verdadeiro, um deles, desceria na terra em figura humana. Foi profetizado e anunciado pelos patriarcas, foi anunciado pelos profetas, até mesmo Balaão, se você ler Números capítulo 23, Balaão, que foi um profeta ímpio, alguém contra Deus, um falso profeta, ele profetizou algo verdadeiro, que nasceria na casa de Jacó uma estrela, e essa estrela nós sabemos hoje que é Cristo. Sabe, os profetas falaram sobre ele, Abraão falou sobre ele, Moisés falou sobre ele em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 15, não precisa abrir, onde diz que surgirá um profeta semelhante a mim. Vários e vários falaram, testemunharam. Na verdade, todo o Antigo Testamento é a figura de Cristo. O tabernáculo apontava para ele. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em João capítulo 1, que ele habitou entre nós, na verdade o verbo no original, ele tabernaculou entre nós. Ele fez o seu tabernáculo entre nós. Então o tabernáculo apontava para Cristo. A arca da aliança apontava para Cristo. A arca de Noé apontava para Cristo. Porque era a arca que salvaria aquelas 8 pessoas da condenação. Se você vê as figuras, os sacrifícios, tudo apontava para ele. Até que um dia, na plenitude dos tempos, num ambiente propício, aonde
Sabe, estava perfeito o cenário para Jesus vir. Existia uma coisa chamada Pax Romana, que era a paz romana. Era uma paz forçada, porque Roma era um império, mas existia uma certa paz, aonde o evangelho seria propagado. Existia também, Deus levantou mais uma vez o povo judeu, depois do cativo da Babilônia. A língua grega também facilitou muito. A língua grega na época era como se fosse o inglês hoje, né? Era uma língua muito falada no mundo inteiro. A cultura helênica, as leis romanas, tudo isso contribuiu para que na plenitude dos tempos, o Verbo eterno, aquele que estava desde o princípio com Deus, e o texto diz lá em João, que ele estava face a face com Deus. Aquele que disse, ouve, haja e ouve, ele se fez carne, ele se encolheu, até caber no útero de uma adolescente virgem. Sabe, antes de entrar nesse assunto, eu queria falar, sabe por que nós celebramos o nascimento de Jesus? Porque nós não celebramos, por exemplo, o nascimento de pessoas mortas. Ninguém celebra o nascimento dos Césares, né, dos imperadores, dos tiranos, por mais importantes que eles tenham sido. Por mais, ninguém, por exemplo, celebra o nascimento de Napoleão Bonaparte. Aliás, nem você, se você perdeu um ente querido, nem você celebra o aniversário, talvez, daquele seu ente querido. Seria estranho, não seria? Hoje é o aniversário do meu tio que faleceu. Não, a gente não celebra. Sabe por que nós celebramos e devemos sim celebrar o nascimento de Jesus? Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus, Ele reina pelos séculos dos séculos. Se nós podemos resumir o Natal em uma única frase, se eu pudesse resumir, claro, de acordo com a palavra, o Natal em uma única frase, seria Emanuel, Deus conosco. Emanuel, quero falar um pouco disso. Eu vou falar o que significa Emanuel, Deus conosco. Depois eu vou falar por que Deus tinha que se fazer gente. E por último, eu vou falar no que isso implica na nossa vida hoje. Quais são as reações que cada pessoa tiver em relação ao Natal e tem até hoje. Primeiro, começando o nome Emanuel. Deus. Eu vou separar em 3 partes. Deus com... Aí não tem como fazer o nós, né? Deus com nós fica errado. Mas imagina que é Deus com nós. Deus, o Criador dos céus e da terra, como eu falei, decidiu tabernacular entre nós. E algo que precisa ser repetido e afirmado, mesmo nessa geração adúltera em trevas, é que Jesus é Deus. C.S. Lewis uma vez falou, em relação a Jesus, você tem 3 opções. A primeira, ele era maluco, ele era doido, Jesus era doido. E se você for no hospício, está cheio de doido falando, né, que é Deus, que é Napoleão, que é o presidente da república. E se Jesus era louco, você não pode dizer que ele era uma boa pessoa. Sabe, a gente fica falando por aí, as pessoas dizem isso, que Jesus foi um grande mestre. Jesus foi uma ótima pessoa, mas nem Jesus falou isso sobre ele mesmo. Se você falar que Jesus era louco, você não pode afirmar que ele era uma boa pessoa. Segunda opção, C.S. Lewis diz, Jesus é mentiroso. Se Jesus for mentiroso, você também não pode dizer que ele é uma boa pessoa, porque nenhum mentiroso tem caráter. Quem concorda comigo aqui? E que na verdade, talvez, se ele fosse mentiroso, ele não é Deus, coisa nenhuma, então ele começou a mentir, inventar história falando que ele era Deus. Certo? Mas você tem a terceira opção, ele disse a verdade. E ao falar a verdade, e isso deve trazer muito temor no nosso coração, tudo que Jesus diz é Deus falando. Se ele diz, se alguém te der um tapa, oferece a outra face, é Deus que está dizendo. Se ele diz, carrega a sua túnica, se alguém pedir a capa, dá a túnica também, é Deus que está falando. Precisamos ter muito temor e atenção nas palavras de Jesus, porque Jesus é Deus. Agora, só para abrir um parênteses, né? Jesus, ele falou a vida inteira que ele era Deus. Tanto é que em João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Quando ele fala isso, os judeus pegam as pedras para atacarem nele,
para matarem ele. Jesus, imagina só, Jesus, né? A gente consegue, às vezes, enganar alguém, mas você não consegue enganar sua mãe. Você não consegue enganar seus irmãos. Ah, eu te conheço, você está aí todo crentezinho, arrumadinho, mas eu sei quem você é, miserável. Eu te conheço lá em casa. Sabe, Jesus, ele cresceu dizendo que era Deus. Maria sabia que Jesus era Deus. Os irmãos de Jesus sabiam que Jesus era Deus. Sabe o que aconteceu? Todos eles, inclusive a família, morreram por amor a Jesus. Morreram de morte matada, como a gente diz, né? Morreram martirizados. Tiago, o irmão mais novo de Jesus, aquele que escreveu a epístola, ele começa a carta falando: Jesus Cristo meu Senhor. Não tem como enganar a família, irmãos. Jesus era de fato Deus. A própria família de Jesus reconhecia que ele não era mais um irmão, não era mais um filho, não era mais um ser humano. Não, tinha algo mais ali. Ele não era uma pessoa comum. Ele de fato era Deus. Mas a segunda coisa é que ele, a palavra com, Deus com. Sabe, toda religião vai ter alguns elementos. Por exemplo, vai ter alguém, um sacerdote, né, um profeta, um mestre, um guru, alguma coisa, dizendo o caminho para Deus. E aí, para chegar até Deus, você tem que fazer tal sacrifício, você tem que fazer tal coisa, e você tem que atingir um nível de meditação X, e você tem que orar tantas vezes por dia. Toda religião, para analisar, vai ser desse jeito. Mas o cristianismo é a única aonde não somos nós que buscamos a Deus em primeiro lugar. Ele veio ao nosso encontro. Foi Ele que se fez carne. Foi Ele que habitou entre nós. Foi Ele que se humilhou. O Verbo tabernaculou. Ele veio ao nosso encontro. O primeiro passo foi dele, não foi nosso. Mas Deus com não significa também Deus contra. Tem gente que acha que Deus está contra, né? Deus está esperando lá do céu você fazer um vacilozinho, eu vou tacar um raio na sua cabeça. Ah, pecou! Ah, eu sabia que você não era isso tudo. Vou tacar um raio na sua cabeça, miserável. Fica parecendo que Deus é um estraga-prazer. Lembra da serpente no Éden? Quando a serpente dele, será que Deus não está escondendo alguma coisa de você? Será que Deus é bom mesmo? Em outras palavras. Será que Deus não está mantendo algo que seria muito bom para você, talvez, longe? Ou seja, será que Deus não estraga prazer? Sabe, muitas vezes, as pessoas do mundo, às vezes, têm a visão de crente, que crente é o povo do não pode, né? Não pode ir, não pode beber, não pode... Mas eu quero dizer, realmente, nós deixamos de fazer muitas coisas, porque queremos agradar o Senhor, mas nós não somos o povo do pode, não pode. Você abre uma caixinha no Instagram, a gente pode isso, pode aquilo. Mas pode não sei o quê. Eu não vou nem começar a dar exemplo aqui, senão... Deus não é um estraga-prazer. Deus não é Deus contra você, mas tem o outro extremo também, que é o Deus para nós. Não, Deus não é Deus para nós. Ele não é o Deus contra nós, mas Ele também não é Deus para nós. Tem que fazer a minha vontade, do jeito que eu quero. E aí eu resolvo fazer as coisas do jeito que eu quero. E Deus, assina embaixo aqui, ó, naquilo que eu resolvi fazer. Não, nós somos cristocêntricos. O Evangelho não é sobre nós, não é sobre o que eu quero, não é sobre as minhas vontades. Jesus não é um Papai Noel. Embora Ele te dê o maior presente que você poderia receber, mas Ele não é aquele que está aqui simplesmente para agradar as nossas vontades. Não, Ele é Deus conosco. Ele não é contra nós. Ele também não é para nós, mas Ele é conosco. Porque no Salmo 23 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo. Isso para nós é motivo de alegria. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Mas por último, para nós, quem somos nós? E eu termino essa introdução. Quem somos nós? Nós somos pecadores. Nós não merecíamos a graça de Deus. Paulo diz, né, lá em Efésios 2,
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais vocês também andaram outrora, segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e vocês eram filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, pela graça sois salvos, nos deu vida juntamente com Cristo. Sabe, irmãos, quando a gente faz esse contraste de Deus e nós, é discrepante. Ele é santo, justo. Nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos, nus. Quando falamos de Emanuel, Deus conosco, é com esse tipo de gente que Deus se misturou. Ele foi chamado de amigo de pecadores. Ele foi chamado daquele que andava, beberrão, comilão, porque vivia nas mesas, porque ele dizia, eu vim para buscar o que está perdido. Existe algo nesse Deus, que nós não sabemos explicar, que de alguma forma, ele é atraído pela nossa miséria, ele é atraído pela tua dor, é um amor incomparável, incondicional, ele é Deus conosco. Mas entrando aqui um pouco mais, agora entrando nos tópicos. Por que era necessário que Deus se fizesse homem? Eu fiquei pensando, eu travei nessa pergunta. Eu me fiz essa pergunta essa semana, por que Deus tinha que se fazer homem? É meio óbvio. Mas quando você para analisar e ver todos os detalhes, é algo poderoso. Só abrindo um parênteses aqui, quão humilhante era para Deus. Gente, nós estamos falando de Deus, tá? Deus. Amém? Ele se torna uma criança, um bebê recém-nascido indefeso. Quão humilhante foi para Deus. Alguém tinha que limpar o bumbum dele. Alguém tinha que dar comida para ele, senão ele morria. Ele tinha que amamentar os seios de Maria. Ele tinha que ir no banheiro. Ele que é o eterno, o imutável, Ele que é o todo-poderoso, Ele que é o onipresente, tinha que ir no banheiro fazer necessidade, ficava com dor de barriga. Presta atenção, irmãos. Eu sei que é tão óbvio para nós isso, mas se pararmos para pensarmos nessa grandeza, sabe, 1 Pedro 1,12 diz que os anjos, eles olham isso, e eles ficam de boca aberta, eles anelam perscrutar, eles não entendem como é que Deus se fez gente. Por isso que Paulo também diz em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, aquele que se fez carne, é o primeiro item, aquele que se fez carne. Quão humilhante foi para um Deus transcendente, eterno, todo-poderoso, se fazer um de nós. Mas ele fez com alegria, porque ele via a recompensa que esperava ele. E a recompensa somos nós. Você sabia que você é a recompensa de Deus? Você sabia que você é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Ele estava nos contemplando. Eu estava meditando, Estava ouvindo um podcast do autor daquela música que a gente canta aqui muito, perdendo tudo com amor e com alegria, tal. Eu falei, quem que perdeu tudo primeiro, Foi Jesus. Ele perdeu tudo com amor e com alegria. Mas aí tem a outra parte, ele virá soberano em poder, e veja, ele traz consigo a sua recompensa. Aí o autor falou assim, olha, essa parte, eu não escrevi falando da recompensa de Deus para nós, eu escrevi falando da recompensa de Deus para Jesus. Nós somos a recompensa de Jesus. Ele pagou o preço necessário, para o quê? Para ter você. Para ter você. E ele virá consigo trazendo o quê? A sua recompensa. A sua recompensa são os filhos de Deus, que ele colhe de toda tribo, povo, língua e nação.
Mas por que era necessário Deus se fazer homem? Fica a pergunta. Primeira coisa, nós vamos viajar um pouquinho na palavra de Deus, porque eu quero te mostrar isso de forma bem detalhada. Primeiro lugar, Deus se fez homem para nos salvar. Deus se fez homem para nos salvar. Não precisa abrir. Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. Em Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Lucas 9:56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. João 3:17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos os 4 evangelhos vão falar a mesma coisa. Jesus veio para nos salvar. Mas isso também, e agora eu quero que você abra, por favor, isso também se dá a todos os personagens envolvidos no Natal. Isso se dá também a todos os personagens envolvidos no nascimento de Jesus. Olha o que diz, por exemplo, em Lucas 1:26. Lucas 1:26, esse próximo pode abrir, por favor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia ser essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Jesus. Presta atenção. Salve agraciada para Maria. Agraciada é aquele que tem graça. Só recebe graça aquele que não merece. Nós vemos então que Maria não merecia o favor de Deus. Segunda coisa, o nome da criança se chamava Jesus, que significa Deus que salva. Ele veio para salvar. Mas se nós formos mais para frente, Lucas 1:46 diz assim, então Maria disse, olha a conclusão de Maria. Primeiro o anjo falou com ela, aí depois ela chegou a uma conclusão. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Depois, mais para frente, no mesmo texto, Lucas 1, versículo 67, vai lá para o 67, Zacarias agora, pai de João Batista, olha o que ele diz. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação. Eu gosto dessa expressão, plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo. Vamos mais um pouco para frente, Lucas 2, versículo 8, olha o que a palavra de Deus diz. Presta atenção, fica aqui comigo. Lucas 2, versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes dar boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, olha esse versículo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo nosso Senhor. E o texto que a gente já leu, não vou repetir, mas aonde também diz que ela dará à luz a um filho, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus é o Salvador. Presta atenção aqui. Jesus, ele não é apenas um grande mestre, ele é também. Tanto é que chamavam ele de mestre. Mas ele não veio só para nos ensinar algo. Suponha aqui que o Joãozinho está morrendo afogado. E eu sou o salva-vida. Joãozinho não, vamos pegar alguém real aqui. O Fábio está morrendo afogado. O Fábio é um cara grande, né? Amém, irmão. Glória a Deus. Fábio está morrendo afogado. Eu sou o salva-vida. Aí o Fábio pede socorro. Aí sabe o que eu faço? Eu pego um livro
um livro grosso, jogo lá na água. Fábio, aí estão 7 passos de como você vai se salvar. Faz sentido uma coisa dessa? Faz sentido na hora que o Fábio está morrendo eu ensinar ele a nadar? Faz sentido, gente? Jesus não veio só para nos ensinar. Tem gente que fala isso, né? Nossa, os ensinamentos de Jesus, que maravilha. Glória a Deus, os ensinamentos de Jesus são poderosos mesmo. Eu não estou aqui desvalorizando os ensinamentos de Cristo. O que eu estou dizendo é que Ele não é só um mestre. Ele é um Salvador. Sabe por que Deus se fez carne? Porque Ele queria, Ele desejava nos salvar. Nos salvar de quê? Nos salvar do pecado. Enquanto Israel estava clamando por um libertador de Roma, né? Nos liberta, Senhor de Roma. Deus estava olhando algo muito pior do que o Império Romano. O pecado no coração do homem. Deus sim, se fez carne. Não simplesmente para nos ensinar coisas belas, bonitas, legais, não. Ele veio para nos salvar. Por isso que Ele é chamado de o Salvador. Mas a segunda coisa, Ele veio para ser o nosso parente resgatador. Para nos salvar, Ele precisava ser alguém próximo. Ele precisava ser um parente. Vou te explicar isso melhor. Não precisa abrir, mas em Levítico 25, a palavra de Deus diz a lei do parente resgatador. Por exemplo, se você tivesse uma dívida naquela época, e você não conseguisse pagar, talvez você estava falido, o que você deveria fazer? Você deveria procurar aquele primo rico seu, ou alguém da sua família, e ele tinha o direito de fazer o quê? De resgatar você daquela dívida. Se você não arrumasse ninguém, você ia ser vendido como escravo. Mas não valia qualquer pessoa. Não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser alguém próximo. Tinha que ser alguém da família. Tinha que ser alguém do mesmo sangue. Sabe por que Jesus se fez gente? Sabe por que Deus se fez gente? Porque Ele precisava ser o nosso parente resgatador. E em Colossenses 2,14, a Bíblia diz que Ele rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós. Tudo aquilo que estava no SPC ou Serasa do céu, Jesus rasgou, limpou o seu nome. Você tem uma nova identidade. Ah, meu irmão, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Não existe mais condenação para você. Nós estamos em Cristo Jesus. Todo o escrito foi rasgado na cruz. Quando ele grita também, está consumado, sabe qual que é a palavra no original? Tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Era um documento, onde era o mesmo contexto. Quando a dívida era paga, era escrito no documento, tetelestai. Ou seja, quitado. Foi traduzido para o português como está consumado, mas eu acho que poderia ter sido traduzido como quitado. Quitado. Está pago. Mas como que ele faria isso? Só se ele fosse um parente resgatador. Porque como filho de Deus, ele pode segurar na mão de Deus. Como filho do homem, ele pode segurar na mão do homem e pode fazer a ponte. Por isso que ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai para o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é a ponte, é Ele que faz a ligação. Por isso que não existe outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo, homem. Eu gosto desse texto que ele destaca Jesus Cristo, homem. Embora Ele seja Deus, sim, mas Ele destaca Jesus Cristo, homem. O que Paulo está dizendo? Que Ele é o nosso parente resgatador. Aquele que se tornou como um de nós. Aquele que se humilhou, assumindo, né, reconhecido em figura humana, e mesmo tendo o direito, mesmo tendo a glória, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Sabe qual que é a diferença de Lúcifer para Jesus? É que Lúcifer, não sendo Deus, quis ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele fez o caminho inverso, mas se fez um de nós. Pisou o nosso chão, sofreu a nossa dor, chorou a nossa lágrima.
Ele precisava se identificar de alguma forma conosco, para que pudéssemos ser salvos. Sabe o que eu gosto da Bíblia quando Jesus fala assim, Mateus, João 10, eu sou o bom pastor, amém? Que dá a sua vida pelas ovelhas. Mas eu gosto também que o mesmo livro de João, quando João Batista vê ele, o que ele diz? Esse é o Cordeiro de Deus. Mas eu estou em dúvida, Jesus é o pastor ou é o cordeiro? Porque o pastor cuida do cordeiro, não é isso? Ele é o pastor cordeiro, sabe por quê? Porque para o cordeiro, ele poderia apontar o dedo na cara do pastor, que é Jesus. Para você é fácil ser pastor. Em outras palavras, para você é fácil ser Deus. Você nunca sentiu minha dor, você nunca foi tentado. Você não sabe como é que eu me sinto. Mas teve um dia que o pastor, o grande pastor de Israel, como ele mesmo se refere nos Salmos, teve um dia que ele se fez cordeiro. Talvez a gente diria, o cordeiro diria também, você nunca teve carrapato? Você não sabe como é que é? Você não sabe da minha dor. Mas nós nos tornamos indesculpáveis, sabe por quê? Porque o bom pastor de Salmos 23, ele se fez carne, ele se fez cordeiro, ele se fez um de nós, e ele morreu em nosso lugar. Irmãos, isso é tão óbvio, isso é tão repetido, isso é tão sabido, mas toda vez que eu falo isso, meu coração se enche de alegria. Sabe por quê? Porque não é sobre informação. Você não está aqui recebendo uma palavra para ter mais informação, você está sendo alimentado. Precisamos nos alimentar do Evangelho. Cristo morreu por mim. Parece algo tão básico para nós, cristãos do Ocidente, do século 21. Mas teve um dia que Ele deu a sua vida por mim. Ele se fez um de nós, Ele se fez o Cordeiro. Mas tem um terceiro. Por que Deus fez carne? Para se relacionar conosco. Sabe? Todo relacionamento, já é uma dica aí para os solteiros, tá? As duas partes têm que ceder. Se só uma parte cede, esse relacionamento é doentio. Você conhece alguém com relacionamento doentio? Então, por exemplo, eu detesto dorama. Meu Deus, agora as irmãs vão ficar tudo com raiva. Mas tem hora que eu tenho que esquecer o que eu detesto e assistir um dorama com a minha esposa, porque para ela é importante. Aí tem hora também, tem hora que ela tem que fazer o que eu gosto também. E ela está lá, não entendendo nada, mas está lá do lado. Todo relacionamento precisa ceder dos dois lados. Sabe como Jesus faz o lado dele? Se humilhando, se fazendo gente. Ele cedeu. Ele cedeu. Ele não é um Deus, sabe, carrancudo, no trono. E sabe, ele até tinha o direito de ser. Ele não precisava nos salvar se ele não quisesse. Ele é Deus, ele é autossuficiente. Mas ele não foi um Deus simplesmente que falou, me obedece ou morra. É isso aí, acabou a história. Não. Eu vou dar a minha vida. Eu vou dar o meu sangue. Ele cedeu. Ele fez a parte dele. É por isso que quando nós olhamos para a graça, não tem outra resposta, senão eu viver para Ele também. Lembra que o relacionamento saudável, as duas partes têm que ceder? Ele cedeu, eu preciso ceder. Eu preciso viver por Ele. Eu preciso gastar a minha vida. Eu preciso. Como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Essa palavra constranger no grego é como se abraçasse sem dar direito a ir embora. Sabe qual que é uma grande prova que você foi pegado, preso pelo amor de Deus? É porque você não consegue viver para outra coisa, você não presta para mais nada. Aí você pode dizer que você entendeu a graça de Deus. Porque tem gente que está falando que entendeu graça, mas não entendeu coisa nenhuma. Está vivendo achando que a graça é licença para pecar. Não. A verdadeira graça e a revelação verdadeira graça te constrange a viver para Deus, te constrange a obedecer.
Sabe, eu não entendo, tem gente que, eu estou na graça, vamos fazer o que quiser. É como se fosse o seguinte, a minha esposa é uma ótima esposa, amém? Glória a Deus. Faz sentido minha esposa ser uma ótima esposa, me trata com amor, tal, aquela coisa, e eu traí ela? Não faz sentido nenhum. Tem gente que usa o argumento da graça para viver o que quer, para viver as suas vontades carnais, mas não, irmãos. Na verdade, quando temos um encontro verdadeiro com a graça, isso nos constrange a viver plenamente para o Senhor. Mas um relacionamento saudável também, dentro ainda desse tópico, as duas partes têm que se conhecer, tá bom, solteiros, tá bom? Tem que se conhecer, que aí não se conhece direito no namoro, que a língua está ocupada com outra coisa, e quando casa, o que acontece? Eu não casei com essa pessoa, né? Aí você vê tanto casamento dando errado. As duas pessoas precisam se conhecer, mas tem um problema em relação a Deus. Eu não poderia conhecer a Deus. Sabe uma coisa? Sabe o que eu estava pensando quando eu estava vindo para cá? Tudo a gente aprende por associação. Suponha que você nunca viu coca na sua vida. Aí eu vou explicar, ó, coca é um líquido preto, tem gás. Ah, tá. Aí você imagina como é que é. Ou seja, é tudo por associação. Agora, Deus não tem nada para associar com Deus. Como a gente cantou aqui, Deus é santo. Sabe o que significa santo? Não é só sem pecado. Santo significa que não existe ninguém como Deus. Ele é único, separado de tudo. Você vai lá, por exemplo, para a criação, aí tem os grupos, né? Tem o reino vegetal, o mineral e o animal, não é isso? Ainda estou lembrando das minhas aulinhas. Aí dentro do reino animal, você tem os caninos, os felinos, o que mais? Os suínos. E aí vai indo, né? Cada um segundo a sua espécie, como o Gênesis diz. Mas eu te pergunto uma coisa, quem é da espécie de Deus? Quem há semelhante a Ele? Quem é parecido com Ele, meu Deus do céu? Por isso, se não tem associação, como é que a gente vai conhecer? Não tem nada para explicar a Deus. Ninguém explica a Deus, né? Não tem nada para explicar, não tem nada associativo para nos ensinar algo sobre Deus. Ele está muito além da nossa mentezinha, muito além da nossa compreensão humana. Outro exemplo que eu gosto também é de Romeu e Julieta. Todo mundo conhece Romeu e Julieta, a história. Quem escreveu foi Shakespeare. Shakespeare escreveu a história. Mas não tem como Romeu, dentro da história, conhecer Shakespeare. Entendeu? É como se fosse nós. Deus nos escreveu. Deus nos fez. Não teria como nós conhecermos a Ele. Porque Ele está muito além da nossa compreensão humana. Qual é a forma então de Deus ser conhecido? A primeira coisa, Deus poderia falar dele mesmo, Deus poderia escrever um livro sobre Ele. O que vocês acham da ideia? Foi o que Deus fez. É o que nós chamamos de Antigo Testamento. É Deus escrevendo. Vou usar esse termo de tentar, né? Porque Deus não tenta, Deus faz. Mas Deus ele coloca Ele mesmo na nossa linguagem, entendeu? E Deus fala sobre Ele, mas não é suficiente, não é suficiente. Porque no Antigo Testamento nós temos informações sobre Deus, mas nós não conhecemos a Deus. Você pode ter informações sobre o Neymar, mas você nunca viu ele pessoalmente. Se você for lá na casa dele, você vai ser barrado. É necessário conhecer pessoalmente. Por isso, então, no Novo Testamento, Deus se faz carne. E Ele habita entre nós. Sabe para quê? Para que hoje você pudesse conhecer a Ele. Abre aí, não é abrir não, mas abre aí. Acho que alguém falou aqui, acho que foi o Dom que falou aqui. O Dom está profeta, hein? Está pregador. Abre aí, João 1,18. Não, deixa eu ver. Abre no 18, deixa eu ver se é o 18. Abre no 18. Ah, é esse mesmo. Ele leu o 14, né? Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está junto do Pai é quem o revelou. Sabe o que é isso, irmãos? Teve um dia que Moisés pediu para ver Deus.
que Deus falou para Moisés? Moisés, você não sabe o que você está pedindo. Porque olhar para Deus é como olhar para o sol, você vai queimar sua retina, você vai ficar cego. Ninguém suporta a visão de Deus. Mas Deus se fez carne, para quê? Para que o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É como se Jesus nos desse óculos espirituais, e agora nós podemos olhar para o sol, sem ficar cego. Jesus vem, Ele se faz carne, para tocar em nós, para apresentar o Deus transcendente, poderoso, de forma mais compreensível, na nossa linguagem humana. Sabe, tem um exemplo que eu gosto, é um exemplo meio idiota. É meio a gente usa mais para explicar para criancinha, né? Talvez. Você tem uma formiga, você quer salvar aquela formiga do fogo, ela está caminhando para o fogo. Só que você é gente. Aí você coloca a mão na frente dela, ela sobe em cima da sua mão e continua andando. Não adianta nada. Se você tentar pegar a formiga, você vai quebrar o bracinho dela, ela é muito pequenininha. Qual que é o jeito de salvar a formiga? É se tornar uma formiga e falar para a formiga, você está indo para o fogo, vamos para cá. É mais ou menos o que Deus fez. Ele se tornou um de nós, pequenininho, humilde, frágil, para que Ele pudesse falar, olha, eu estou junto do seio do Pai, eu vou te apresentar agora quem eu sou. Amém? Para terminar, vamos para o nosso último ponto aqui. Então, só recapitulando, Ele se fez carne para nos salvar, Ele se fez carne para ser o nosso parente resgatador, mas também para se relacionar conosco. Para terminar, eu quero falar das 3 reações naquela noite de Natal. Naquela noite não tinha luz, não tinha árvore, não tinha decoração, quase ninguém ficou sabendo. Muito diferente do que a gente imagina. Mas tiveram alguns personagens nessa história. O primeiro é Herodes. Herodes aponta para aqueles que odeiam Jesus. Sabe, não tem como ficar neutro em relação a Jesus, nós já falamos disso no começo. Ou ele está mentindo, ou ele é louco, ou ele é Deus. Não tem como. Herodes, a Bíblia diz, como o nosso pastor também pregou aqui, ele falou sobre isso. Deixa eu ler aqui, olha o que a Bíblia diz. Mateus 2:3. Ao ouvir isso, ao ouvir os magos, Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Mas no versículo 13 também vai dizer, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levanta-te, toma o menino e fuja para o Egito, fique lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Fala sobre Freud, fale sobre, Shakespeare, fale sobre os Einstein, Isaac Newton, fale nos centros universitários sobre todas essas personalidades, essas grandes figuras históricas. As pessoas vão te aplaudir. Agora fale sobre Jesus. Pessoas vão te ridicularizar. Pessoas vão falar mal de você. Porque o sistema, o mundo, que esse sistema caído odeia Cristo. Herodes odiava Jesus. Herodes, meu Deus, um menino, um recém-nascido. Herodes queria matar um recém-nascido. Na verdade, ele matou vários para garantir que aquele que ele queria matar fosse morto. Que loucura! Como diz o pastor Vinícius, aí é loucura. Esse Herodes, ele era maluco. Ele matou os próprios filhos porque os filhos tinham potencial para substituir ele. César Augusto disse que era melhor ser um porco do que filho de Herodes. O imperador de Roma, que não era coisa boa também não. Ele falou que era melhor ser um porco do que um filho de Herodes. Sabe o que acontece? Herodes, ele queria o reino. Ele não queria dividir o reino dele com ninguém. É por isso que na oração do Pai Nosso, no finalzinho, o que a gente diz? Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Herodes não queria dar o reino para o rei, ele queria ficar com o reino para ele. Reino fala de capacidade,
Reino fala de influência. Segundo grupo, alguns o ignoraram. Esses não odiavam Jesus, talvez, mas também não fez pouco caso. Olha Mateus 2, versículo 4, olha o que a Bíblia diz. Então Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas do povo, ele lhes perguntou onde o Cristo devia nascer. Pode abrir aí, Mateus 2,5 agora. Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor que todas as principais de Judá, porque de você sairá o guia que irá apacentar o meu povo Israel. Os escribas e sacerdotes sabiam de Bíblia? Sabiam sim ou não? E tem mais. Eu tive a graça de Deus de ir em Israel 2 anos atrás. De Jerusalém você vê Belém. É muito pertinho. É 9 quilômetros de distância. Dá 1h30 de caminhada. Eles sabiam que o Messias nasceria em Belém. Sabiam da profecia. Sabiam da palavra. Mas não se moveram 1 centímetro para ver o rei. Não se moveram nem 1 centímetro para adorar o rei. Porque alguns talvez não odeiam, mas ignoram. Alguns ignoram. Sabe, nos últimos anos o Papai Noel tem tomado o lugar de Jesus no Natal, né? Papai Noel foi baseado em alguém que existiu de verdade, que foi o bispo Nicolau, no século IV, na cidade de Mira. Ele era alguém que dava presente para as crianças e aquela coisa toda. Mas ele foi popularizado no século passado, recente. Principalmente em marcas como Coca-Cola, essas marcas grandes aí. Popularizaram a figura do Papai Noel no mundo ocidental. E Jesus tem sido ignorado. Sabe por que nós estamos aqui? Para relembrar você do verdadeiro sentido do Natal. E não só para te relembrar, mas para dizer, você vai sentar, essa semana ainda, você vai sentar com a sua família, com seus amigos talvez. Fale sobre Jesus. Fale sobre Jesus. O Deus que se fez carne. É muito estranho você ir para o aniversário de alguém e ignorar o aniversariante. Eu vou para o aniversário do Mateus e eu falo com todo mundo, menos com o Mateus. Né? E eu vou lá só para comer, né? Igual o pessoal briga, o presente que é bom, esqueci de trazer, né? Vim só para comer. É muito estranho. É muito grosseiro, é muito esquisito. É exatamente isso que o mundo ocidental faz com o Natal. Se falam em luzes, se falam em Papai Noel, em árvores de Natal, tudo bem, nada de errado com a árvore em si. Mas ignoram a pessoa do Senhor Jesus. E você está aqui nessa noite, eu quero dizer, compartilhe sobre Cristo, nesses dias. Mas em último, eu quero falar daqueles personagens, eu vou terminar a palavra aqui, daqueles que viveram totalmente para Jesus. Não há meio termo com Jesus. Ou você o odeia, ou você o ignora. E aqueles que o ignoram, talvez tem até gente que fala sobre Jesus, mas vivem uma vida como se ele não existisse. Mas existem aqueles, que eu creio que eu estou olhando para eles, que são aqueles que dão a sua vida totalmente para ele. São muitos personagens, eu vou separar em duplas para ficar mais rápido. Primeiro, Maria e José. Maria, grávida. Provavelmente os estudiosos falam que Maria tinha mais ou menos 16 anos. Uma adolescente de 16 anos. Noiva. O que aconteceria, hein? Se aparecesse entre nós uma jovem, adolescente, oh meu Deus, tanto potencial, tadinha. Pecou, caiu em pecado. Mas Maria, mesmo sabendo do risco da opinião das pessoas, se prontificou a responder o chamado de Deus. Eu não me importo com o que vão dizer. Eu não me importo com o que vão pensar. Eu só quero fazer. Eis aqui, Senhor, a tua serva. Faça conforme o teu querer. José, mesma coisa, né? José, ele não tinha muita opção. Ele decidiu largar Maria secretamente.
Mas se ele continuasse com Maria, ia ficar mais feia ainda. Porque talvez... E ele continuou, de fato. Olha os dois jovenzinhos, né? Caíram em pecado. Engravidaram antes do casamento. Tanto é que ele não acreditou na história, né? Teve que um anjo aparecer para ele. José, é de Deus, é o Espírito Santo. Pode ir. Mas José talvez tivesse esse conflito. José talvez tivesse medo. O que vão dizer? Não importa. Eu estou aqui para renunciar. Sabe o que eu estava meditando hoje? Eu já estou terminando. Todo ganho traz uma renúncia. Todo ganho traz uma... Quantos são pais aqui? Deixa eu ver. Fala a verdade. Seu filho não é a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Não é um presente maravilhoso de Deus? Amém? Quem concorda aí, sim ou não? Amém. Só que filho dá trabalho? Estava vendo o Álvaro, nem sei cadê o Álvaro. Nos primeiros meses fica sem dormir, você não dorme direito. Aí os problemas vão mudando. Agora, você abriria a mão do seu filho porque ele dá trabalho? De forma nenhuma. Todo ganho tem um custo envolvido. Começa com nós recebendo a graça de Deus. Mas agora tem um custo. O que eu vou fazer com essa graça? O que eu vou fazer com esse presente? Maria foi assim. Maria recebeu um presente. O presente do próprio Deus dentro do útero dela. Gente, que coisa maravilhosa! Mas tinham custos. Tinham custos. E muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, vai custar. Vai custar a nossa reputação. Vai dar trabalho. Mas não tem coisa melhor. Não tem coisa mais maravilhosa que viver para Ele. O segundo grupo de personagens são os pastores e magos. Eu juntei tudo aqui. Eles abriram mão do conforto. Eu não vou ler, porque não dá tempo. Mas em Mateus 2 diz a história dos magos. Eles saíram lá de outro país para adorar o rei. E tem a história também em Lucas 2, a partir do versículo 8, conta a história dos pastores, né, que os anjos apareceram. Glória a Deus das mais altas alturas, paz na terra com os homens, a quem Ele quer bem. Tanto os pastores quanto os magos abriram mão da sua zona de conforto. Natal fala de abrir mão da zona de conforto. Quando temos um encontro com Jesus, muitas vezes isso vai acontecer. Mais último, para a gente terminar. Eu quero orar por você. Eu quero falar de Ana e Simeão. Ana era uma profetisa. A história dela está em Lucas 2,36, eu não vou ler. Mas ela teve um marido, com 7 anos de casado, o marido morreu. E ela passou décadas sozinha, viúva, tinha o direito de casar, mas porque ela dedicou a sua vida ao Senhor. E a promessa de Deus em Israel. Ela viveu para Cristo. Ela viveu para Cristo. Com 84 anos, ela gastou a sua vida. Eu fico pensando, foi muita perseverança, foi muitos anos. Talvez ela pensou, não, para que eu estou fazendo aqui no templo dia e noite orando, esperando o Messias? Ele não vai vir agora, né? Deve que ele não... Assim como a gente clama Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ana, a profetisa, estava clamando, vem Messias. Mas com 84 anos, já no final da sua vida, idosa, ela vê aquele recém-nascido de 8 dias. E ela louva ao Senhor, obrigado Deus. Obrigado. Obrigado porque eu vi Ele. Sabe qual que é o último? É Simeão. Mesma coisa. Simeão já idoso, era um sacerdote. Já velho, no final da sua vida, Cristo chega com 8 dias. Simeão olha para aquele recém-nascido e ele fala, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Sabe o que me toca nessa história? É porque Simeão não viu Jesus completar a sua missão. Ele não viu os milagres de Jesus. Ele não viu Jesus multiplicando pão e peixe. Simeão não viu Jesus morrendo e ressuscitando.
Mas ele ergue aquela criança, aquele recém-nascido de 8 dias. Ele fala: Senhor, eu já posso ir embora. Eu já posso ir. Os meus olhos viram a sua salvação. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena gastar a minha vida. Valeu a pena gastar os meus dias para esperar a vinda dele. O prometido de Israel. O verbo encarnado. Valeu a pena. Ah, irmãos, nós temos muito mais revelação do que Simeão. Nós temos muito mais informações do que Ana. Sabemos de muito mais coisas que João Batista. Qual que é a nossa atitude diante do verbo que se encarnou? Sabe, irmãos, quando nós ouvimos a verdade do Evangelho, nós precisamos vibrar, celebrar. Porque o verbo poderoso se tornou um de nós. Ele veio habitar no nosso meio. Ele morreu em nosso lugar. Ah, irmãos, eu quero dizer para você, talvez você está nos visitando. Eu quero desafiar você nessa noite. Entregue a sua vida a Ele. Receba esse presente de Deus, que é a graça. Erga as suas mãos para os céus e, sabe, receba o presente de Deus, está disponível para você aqui agora. Existe salvação aqui hoje. Talvez você não conheça a Deus, talvez você conheça o Jesus religioso, talvez você conheça o Jesus histórico, mas eu quero te apresentar, eu quero te incentivar. Se entregue ao Jesus verdadeiro, aquele que é o verbo desde o início, que morreu por você, que ressuscitou ao terceiro dia. Receba Jesus na sua vida. Existe salvação, existe um presente de Deus para você aqui nessa noite. Se você está afastado, deixa eu te falar, termine o ano voltando, se reconectando com a casa de Deus. Se arrependa enquanto é tempo, enquanto o Senhor ainda está às portas, enquanto ainda é hora. Deixa eu te dizer, ainda é tempo de salvação. Se arrependa dos seus pecados, se entregue ao Filho de Deus. Eu quero dizer também para você que já é cristão, você que já conhece, já foi alcançado pela graça, é tempo de mais consagração. Eu sei que talvez não era a palavra, né, que alguns talvez queriam ouvir uma palavra para você se sentir legal, para você chegar lá no dia 24, com a sua família feliz. Nossa, eu ouvi uma palavra que me animou, que me fortaleceu. Pode não parecer, mas deixa eu te falar, não tem palavra que dá mais alegria do que essa: entregar a nossa vida por Ele. É tempo, igreja Emaús, é tempo, família, de mais consagração. Natal é tempo de fazer como os magos, dar os nossos tesouros, nos curvar, dar o nosso melhor, entregar a nossa mirra, entregar a nossa adoração, nosso incenso. Fique de pé em nome de Jesus.